O Brasil dá um gás à economia da Argentina. O presidente Lula, em recente visita à Argentina, na participação da CELAC, que é a Conferência dos Povos Latino-Americanos e Caribenhos, e teve a oportunidade de rediscutir a questão do gasoduto Brasil-Argentina. Muitas notícias incríveis que a gente tem lido, ouvido, visto, de pessoas que não têm a mínima noção do que se trata desse projeto. Falam pelo que ouvem. Em primeiro lugar, esse projeto do gasoduto Brasil-Argentina é de 1990. Ou seja, foi um processo do Sarney com o Alfonsin, depois com o Collor. Em 1990, o Brasil construiu uma usina para receber esse gás em Uruguaiana. Uma usina termoelétrica, mas com gás da Argentina, que recebia gás da Bolívia para esta usina, para atender o déficit de energia elétrica no sul do Brasil. Bom, as crises continuadas da Argentina, esse projeto parou. É um gasoduto que vinha e está pronto, são mais de 1.000 quilômetros até Buenos Aires e até Uruguaiana. Esse projeto parou pelas dificuldades da Argentina, econômicas, financeiras da Argentina, que atravessou nesses últimos anos. Portanto, metade desse gasoduto está pronto. Agora a Argentina quer financiamento para a segunda metade. E o Brasil é um dos candidatos a oferecer recursos à Argentina, 3 bilhões de reais, ou seja, 600 ou 700 milhões de dólares, para receber esse gás em Uruguaiana. Ou seja, para aliviar, inclusive, que é um gás mais barato do que o Brasil compra da Bolívia. Bom, todo esse projeto em 1990 foi feito quando o Brasil não tinha ainda a perspectiva da exploração do gás, porque não sabíamos, do gás do pré-sal, da bacia de Campos e da bacia de Santos. Então hoje o Brasil tem gás. Mas é muito mais fácil você investir num projeto que já está pronto e comprar esse gás do que levar o gás daqui do Brasil até Uruguaiana, que é para distribuir para Porto Alegre, para atender as indústrias do sul do Brasil. Pois bem, esse projeto é um projeto viável, interessante para o Brasil, e que não há mal nenhum em o BNDES financiar esse banco. Esse banco financiar, né, porque o BNDES é um banco, financiar essa operação de engenharia que vai ser brasileira, porque vai ter equipamentos brasileiros, empresas brasileiras, com a seguinte modificação: o Brasil vai financiar não a Argentina, mas financiar as empresas, garantir as empresas. E é possível isso, não é o Lula que está fazendo isso. Quem fez isso foi o Arminio Fraga, quando foi membro do governo, que criou essa linha de financiamento do BNDES. O BNDES é um banco, o banco vive de empréstimo de dinheiro. A única cuidado que ele tem que ter é se as pessoas ou as entidades ou os países para quem ele empresta o dinheiro têm capacidade de retorno de pagamento. Houve uma forçada de mão do governo Lula com Cuba, com Venezuela e Moçambique. Com Cuba, na verdade, havia uma perspectiva de abertura dos Estados Unidos para com Cuba, ou seja, diminuição dos embargos econômicos, e Cuba precisaria ter um porto, porque iria se intensificar. O Brasil exporta muito para Cuba, ou seja, exporta arroz para Cuba. Então, e importa outros produtos também, exporta, né? Para Cuba outros produtos. Então seria também interessante para o Brasil ter um porto eficiente. Bom, Cuba não está pagando porque o Trump simplesmente cancelou a abertura da economia, do fecho, né, econômico que
os Estados Unidos estavam fazendo a Cuba. E Cuba não está pagando. A Venezuela não, a Venezuela é interessante ter negócio com a Venezuela, apesar do regime político, da situação econômica do país, porque a Venezuela tem a segunda jazida de petróleo do mundo, a primeira jazida, ou seja, o país que tem a maior jazida de petróleo do mundo, de maior reserva petrolífera do mundo, está na Venezuela. E o Brasil é dependente de petróleo, não é? Todo mundo sabe disso. O Brasil importa petróleo, porque as nossas refinarias não refinam o petróleo brasileiro. Portanto, essa história de que está tirando dinheiro do Brasil, não está tirando dinheiro do Brasil nenhum, está tirando dinheiro do banco. E o banco é autossuficiente. O banco no governo Bolsonaro devolveu ao governo todos os empréstimos que o Tesouro Nacional fez ao banco no governo Lula e no governo Dilma. Devolveu tudo. Ou seja, o banco, que é um banco de fomento, um banco de investimento, o BNDES, é um banco forte. O Brasil viveu às custas de bancos internacionais a vida inteira. É comum os países dependerem de instituições de fomento, de investimento. E qual o problema o Brasil emprestar para a Argentina, desde que haja garantias de pagamento? Então, é falar uma coisa que as pessoas não entendem, não leem, têm preguiça de ler, de pesquisar para saber o que está acontecendo. Não tem nada de ideologia política, não tem nada disso, tem simplesmente que o Brasil precisa crescer. E isso está dentro do projeto da reindustrialização do Brasil. Ou seja, vamos incentivar a produção industrial no Brasil, porque vai produzir para lá, vai incentivar as empresas de engenharia, serviços, que o Brasil é sabidamente um dos grandes players mundiais. Então, quem ganha com isso é o Brasil. Simplesmente é o Brasil. Essa usina de Uruguaiana ficou fechada durante anos, porque não tinha o gás. E o gás da Bolívia não compensava trazer o gás da Bolívia. E outra coisa, esse gás da Argentina é mais barato que o gás da Bolívia. Possivelmente o Brasil deixará de usar o gás da Bolívia e passará a usar o gás da Argentina. Agora os ambientalistas estão dizendo que esse gás é de xisto, polui a natureza e tal. Gente, existem medidas compensatórias. Não é simplesmente porque o gás vem de xisto que não podemos comprar esse gás. Nós precisamos pensar no crescimento do país. Então, é tudo conversa mole, ou seja, é conversa da vaca morta. Aliás, a vaca muerta é o nome desse gasoduto, que hoje chama-se Presidente Néstor Kirchner, em homenagem ao ex-presidente da Argentina. A outra visita do Brasil foi ao Uruguai. O Uruguai está querendo fazer uma independência da Latinoamérica, fazendo um negócio diretamente com a China. O que o Uruguai pensa? O que a China pensa com referência ao Uruguai? Apenas aí sim há uma questão de ideologia, porque a China e Rússia pretendem criar uma nova ordem mundial. E isso é um perigo. Então, o que o Uruguai está tentando fazer é um tiro no pé. Agora, porque a China não está interessada no mercado uruguaio. O mercado uruguaio é do tamanho de Campinas, é do tamanho de algumas capitais brasileiras, é do tamanho de alguns bairros da cidade de São Paulo. O Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes. Que mercado é esse? O que a China vai fazer? Ou ela vai ser revendedora, ou vai ser um novo Paraguai? Enfim, nós precisamos ter mais cuidado com o que falamos do que pensamos. O Brasil precisa de discussão, de uma discussão aberta, clara, consistente e com base econômica. O Brasil precisa crescer.